Você sabia que as primeiras representações humanas foram feitas lá no período paleolítico da nossa história e que elas reproduziam figuras e formas femininas? Essa é a história da Vênus de Willendorf e de outras Vênus históricas. A Europa do final do século XIX e do começo do século XX ficou marcada por intensos conflitos entre as nações daquele continente. Essas tensões, essa concorrência toda, fez com que surgisse uma disputa entre esses países para saber quem era o país que guardava as maiores tradições da Europa, ou quem se destacaria geopoliticamente, ou quem seria o mais rico e exerceria uma grande influência sobre os demais países. Essa foi, inclusive, uma das motivações que levaram esses países ao desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Mas nesse contexto de disputa, de tensão, foi primordial que a visão sobre as ciências humanas se destacasse com os avanços da história, da sociologia, da antropologia e também da arqueologia. Muitas descobertas, novas reflexões e reconsiderações de antigos paradigmas foram feitos e acabaram transformando a compreensão e a trajetória conhecida do ser humano no planeta até então. Em um desses momentos de avanços científicos, mais precisamente uma escavação arqueológica realizada na cidade de Willendorf, na Áustria, foi descoberto um artefato extremamente interessante. Esse sítio arqueológico ficava a aproximadamente 30 metros do rio Danúbio e provavelmente era habitado lá no passado por povos nômades, caçadores-coletores, aqueles que eram predadores do ambiente. Essa escavação, comandada pelo arqueólogo Joseph Zombat, foi muito feliz ao encontrar uma representação humana, uma figura humana no formato de uma estatueta, e que provavelmente aquela seria uma das figuras ou representações mais antigas do ser humano já conhecida até então. Naquele momento acreditava-se que esse pequeno objeto haveria sido produzido no período paleolítico, mais conhecido também como a Idade da Pedra Lascada. Essa estatueta tinha pouco mais de 11 centímetros e reproduzia uma figura feminina. Foi confeccionada em calcário oolítico e tinha destaque para os órgãos sexuais reprodutivos. E é importante perceber que esse pequeno detalhe fez com que os arqueólogos e pesquisadores deduzissem que esse pequeno objeto estava ligado a algum culto associado à fertilidade. Detalhes como o rosto e o cabelo ficavam em segundo plano, não sendo muito bem definidos. Já os membros superiores e inferiores, os braços e as pernas, eles eram presentes na imagem, porém sem maiores detalhamentos, o que era um indício, já que a própria ausência de pés mostrava que essa imagem havia sido confeccionada não para ser adorada, mas sim para ser transportada, já que o seu portador poderia carregar consigo um estigma de magia ou de bênção relacionada a um culto ou ritual ligado à fertilidade. Outro detalhe chama muita atenção nesse amuleto: uma obesidade incomum. Pensando na trajetória de vida desses homens caçadores-coletores, sua economia era voltada para a predação, para a oferta de alimentos no meio ambiente, e conter uma imagem que representava essa fartura toda através da obesidade era algo, se não impossível, pelo menos extremamente raro, já que o acúmulo de gordura deveria ser considerado como algo especialíssimo e também ocuparia um local de destaque nessa sociedade, que era uma sociedade que contava apenas com a disponibilidade de oferta de alimentos pelo próprio meio ambiente. Todas essas características associadas levaram os pesquisadores e os arqueólogos a compreenderem que esse culto estaria ligado à fertilidade e à fartura, e consequentemente poderia ser a gênese ou o início de um antigo culto europeu, o chamado culto à deusa Mãe Terra ou a Grande Mãe.
E essa imagem, que foi descoberta em agosto de 1908, teve sua datação confirmada na década de 1990 e chegou à data limite entre 22 e 24 mil anos atrás. Hoje, ela está preservada no Museu de História Nacional de Viena e acabou recebendo o nome de Vênus de Willendorf. Porém, a Vênus de Willendorf não foi concebida com esse nome. Na verdade, ela foi batizada de Vênus em homenagem à deusa romana da beleza e do amor, uma associação que demonstrariam as características dessa estatueta paleolítica associada a uma deusa criada no período romano. Na verdade, essa denominação Vênus acabou sendo estendida para cerca de 250 imagens, estatuetas como essa, de mulheres, de figuras femininas, que foram encontradas do oeste da França até o Lago Baikal, entre a Europa e a Ásia, e que remetia a um culto originário para a figura feminina. Grande parte dessas estatuetas foram produzidas no período paleolítico, em suportes como marfim, calcário, argila. Elas medem entre 6 e 16 centímetros e sempre têm características relacionadas à fertilidade. Porém, os avanços nos estudos com esses amuletos paleolíticos proporcionaram aos pesquisadores uma visão alternativa sobre a verdadeira função desses objetos. Produzidas então em um período próximo da última era glacial, essas estatuetas apresentavam em comum uma característica: quanto mais próximas das geleiras polares, maior era o índice de obesidade das estátuas. Essa era uma característica indicativa de que, além da função sexual, ou pelo menos de fertilidade, essas estátuas também representavam um exercício de um culto à prosperidade, à fartura, e um exercício de esperança, já que eles acreditavam que a fartura de alimentos poderiam conduzir a maior parte dessa população, pelo menos, a ter uma obesidade desejada, ou pelo menos uma fartura que proporcionasse acúmulo de gordura corporal, essencial para essa época, onde os seres humanos disputavam com outros animais as fontes de alimento. E sem deixar de mencionar que nesse período também acontecia uma mudança significativa no planeta, onde alguns animais deixaram de existir e, consequentemente, esses grupos humanos tiveram que se readaptar a essa nova condição. Essa obesidade desejada se apresentava então como um status social, já que a idealização desses corpos promovia a um grupo muito bem sucedido que conseguia ter reservas para uma próxima estação de caça, ou pelo menos para encontrar um novo ambiente onde ele pudesse se estabelecer e conseguir organizar a sua jornada e preparar um novo cenário para que ele pudesse se estabelecer e reinar naquela região. A confecção desses amuletos em momentos de estresse nutricional extremo, que era o período da glaciação, é um sinal de que esses seres humanos já projetavam a sua vida no futuro e que certamente remetiam o culto a uma divindade, buscando essa prosperidade e buscando também uma vida mais tranquila, onde eles pudessem encontrar os seus alimentos. Porém, apesar de ser a mais conhecida, a Vênus de Willendorf não foi a primeira estatueta feminina a ser encontrada nessa região. A primeira estátua dessa série de Vênus foi encontrada na França, em Dordogne, no ano de 1864. O achado do arqueólogo Paul Urach foi denominado então de Vênus impúdica. Vênus é a deusa romana correspondente à deusa grega Afrodite, que inaugurou o culto à beleza e ao amor nessa região do planeta. E é importante perceber que essa divindade já foi adorada por romanos, por gregos, é presente até em Luís de Camões, no Lusíadas, e ela faz parte do imaginário europeu e já foi representada várias vezes, sendo que algumas delas são muito conhecidas, como por exemplo a pintura de Sandro Botticelli de 1485, como O Nascimento de Vênus.
Outra Vênus muito conhecida é a Vênus de Milo, que foi uma escultura produzida há cerca de 2 séculos antes do nascimento de Cristo e é atribuído ao grego Alexandre de Antioquia. Ou ainda a Vênus de Cnido, outra escultura que foi produzida entre 361 e 364 a.C. e foi atribuída ao grego Praxíteles. Porém, existem inúmeras representações de Vênus produzidas em diferentes momentos da história, mas as Vênus paleolíticas, produzidas diferentemente desse padrão de beleza, inspiravam populações europeias pré-históricas a construir um ideal de fertilidade e também de fartura em um momento onde a maior luta era por sobreviver a um ambiente que muitas vezes era o maior desafio com relação à sua própria existência. E outras Vênus paleolíticas conhecidas, além de Willendorf e Impúdica, são as seguintes: a Vênus de Brassempói, também conhecida como Senhora de Capuz, é uma peça em marfim que tem aproximadamente 25 mil anos e foi encontrada na caverna de Brassempói. A Vênus de Hohenfels, que foi encontrada na Alemanha e tem entre 35 e 40 mil anos, encontrada próxima da cidade de Schelling, foi produzida em marfim de mamute. A Vênus de Douny-Vestone, que tem entre 25 e 29 mil anos e foi encontrada na República Tcheca. Encontrada na região de Devil Mountain, ela foi feita em argila, que é um diferencial para a época. A Vênus de Lossel, que foi encontrada na França e é também conhecida como a Dama do Chifre. Ela é uma peça esculpida em calcário e tem entre 20 e 24 mil anos. A Vênus de Lespugne, que foi encontrada em Lespugne, na França, na região da Caverna das Cortinas, tem entre 24 e 26 mil anos. A Vênus de Petrovsk, que tem em torno de 23 mil anos e foi esculpida em minério de ferro em hematita e foi encontrada na cidade de Estrava, na República Tcheca. E a Vênus de Savignano, que tem entre 20 e 25 mil anos e foi encontrada na província de Modena, na Itália. Todas essas imagens representativas de um universo cultural que promove uma grande interação entre os seres humanos e o ambiente em que viviam, e que nos faz acreditar que esses grupamentos, apesar de não contar com uma tecnologia altamente desenvolvida, contavam com uma riqueza cultural gigantesca, capaz de propor interações com o meio ambiente e também de projetar situações futuras relacionadas à manutenção do grupo com a fertilidade e ao bem-estar através da fartura de alimentos promovidas com o culto a essas Vênus, essas deusas paleolíticas. Assim, terminamos o nosso vídeo de hoje, lembrando que essas sociedades paleolíticas, que viveram há mais de 25 mil anos antes do presente, buscavam não apenas reproduzir belos objetos, mas mostrar que essas sociedades pré-históricas tinham consciência da importância do papel da mulher naquela sociedade, seja reproduzindo uma idealização da sobrevivência ou atribuindo a essas mulheres um caráter mágico e fundamental para a perpetuação desse grupo social no meio em que viviam. Vou deixando uma sugestão de leitura, um best-seller, Sapiens, uma breve história da humanidade, escrito pelo professor Yuval Harari, uma das mentes mais brilhantes da atualidade e que com certeza vai transformar a sua forma de ver o mundo e de compreender as motivações dessas sociedades paleolíticas para construírem esse culto a essas mulheres e, é lógico, as suas divindades. E se você gostou desse vídeo, recomenda para um amigo, para um colega, para um professor, para alguém que estuda esse tema, que gosta desse assunto. Espalhe sobre as redes sociais, deixe os seus comentários, as suas impressões sobre o tema, e eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo para ter uma reflexão mais aprofundada sobre as Vênus históricas, as Vênus paleolíticas, sobre como as sociedades pretéritas se organizavam no tempo e no espaço, compreendendo e assumindo responsabilidades e também valorizando cada um dos componentes do grupo social.
Essa é uma história, um legado que deve permanecer para sempre e que nós devemos sempre nos espelhar nos bons exemplos para dar continuidade à nossa sobrevivência nesse planeta. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, de fazer um comentário, de assistir os outros vídeos sobre essa e outras temáticas, que eu tenho certeza que isso vai promover uma visão muito diversificada para que você possa ter uma argumentação muito mais consistente e um repertório muito mais rico. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Semana que vem voltarei com um novo tema. Então, valeu, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau!